de Afonso Eliodoro. Afonso Eliodoro não é, como diz aquele baiano, não é uma pessoa física mais. Afonso hoje já é uma pessoa jurídica. Afonso Eliodoro eu chamo o seguinte, é uma pessoa, é uma chama à procura de combustível. Afonso nasce onde? Todos sabem, Afonso nasce em Diamantina. Diamantina, junto com Ouro Preto, Mariana, são as cidades históricas mineiras. Estas cidades históricas mineiras têm um aspecto relevante no movimento modernista. Porque os modernistas, quando resolveram pensar o Brasil, o que eles fizeram primeiramente? Eles foram às cidades históricas mineiras. Eles foram a Diamantina, eles foram a Ouro Preto, Sabará, Mariana, para buscar naquilo que Minas tem de mais profundo a centralidade do Brasil. E o que acontece? Afonso nasce numa dessas cidades. Afonso hoje está com 99 anos. Afonso foi companheiro íntimo de JK, carne e unha. Afonso soube dos segredos mais profundos da República. Afonso é um homem multifacético. Afonso tem sua versão política, sua versão cultural, sua versão educacional, sua versão... Afonso, para estudá-lo, teríamos que ter uma equipe interdisciplinar. Afonso tem uma veia poética muito importante. E eu gostaria aqui de citar, para tentar dar uma visão disso, o poema que ele faz para seu pai. Por quê? Porque Afonso perdeu o pai com 7 anos de idade, que faleceu no dia do seu nascimento. E olha o que ele escreve sobre o pai dele. Preciso ir além do meu pai e abraçar suas mãos com saudade gigante. Preciso ir além do passado e amá-lo no fundo do peso da idade, sabendo anular os destinos, soltar as verdades e amores, sem poses, num suspiro liberto, vaidoso, aliviado e feliz por 2 velhos amigos. Essa é um pedacinho da vertente poética do nosso multifacético homenageado. Falar do Afonso político, companheiro de JK. E depois disso, Afonso é a pessoa em Brasília que mantém viva a memória de JK. Outros aqui já falaram sobre o Afonso do Memorial JK. JK colocava as questões mais íntimas suas, pessoais, políticas, de governo, para Afonso. Afonso é uma memória viva de Brasília. Nunca se casou tão bem Afonso sair de Diamantina e vir para Brasília. E aqui a sua função é de manter viva a memória de Juscelino Kubitschek. Quando eu falo em Afonso, imediatamente na minha memória vem JK. E JK tem a contribuição ao Brasil, à Operação Pan-Americana, a tudo isso que os historiadores já falaram o tempo todo. E ao encerrar essa exposição, eu queria dizer o seguinte: Afonso é um homem que trepida. São Paulo dizia, ai dos mornos, melhor seria que fossem vomitá-los. Afonso é tudo menos um morno. Afonso é um homem de ideias. Afonso é um homem de posições. Parabéns, Academia de Letras de Brasília. Parabéns ao nosso presidente, José Gentili, por ter iniciado nesse projeto Memória da Academia de Letras de Brasília, pela sua primeira pessoa em termos de memória viva, Afonso Eliodoro de Souza. Parabéns, Afonso, parabéns Academia de Letras de Brasília, parabéns, Gentili, parabéns a todos os acadêmicos. Pois bem, quando
eu me deparei com o nome de Heliodoro, me veio à mente um outro Heliodoro que eu havia conhecido em Belo Horizonte, vim saber que era o irmão do nosso homenageado. De modo que eu faço esse depoimento com muita satisfação, com muita alegria, e nós mineiros temos orgulho dessa figura exponencial que é JK, e seu primeiro auxiliar, seu primeiro pro-omne, né? Pro-omne, que chama, é isso mesmo? Que foi o coronel Afonso Heliodoro. É este homem que hoje, já quase centenário, tem a vivacidade e a energia de quando a gente tinha 30, 40 e 50 anos. Parabéns, coronel Heliodoro, por essa vitalidade toda dedicada ao engrandecimento da cidade de Brasília e à cultura do Brasil. Os homens de inteligência de Brasília conseguiram forjar duas grandes instituições, que são o Instituto Histórico e Geográfico e a Academia de Letras de Brasília. Ambos chefiados por grandes personalidades, grandes batalhadores pela grandeza do Brasil, Afonso Heliodoro dos Santos e José Carlos Gentili. Tenho orgulho de participar dessas duas instituições, porque realmente elas são produtivas, elas procuram mostrar o valor que o trabalho e o patriotismo representam na edificação de um país, de uma nação e de um povo. Como brasileiro, como mineiro, eu estou orgulhoso e fiquei muito satisfeito de ter sido convidado para participar deste quadro, onde os meus colegas poderão, de maneira muito mais brilhante do que eu, mostrar o que realmente significam essas duas instituições para a cultura e para a ciência e a sociedade brasiliense. Muito obrigado a todos. A Academia de Letras de Brasília, nesse esforço de resgatar a cultura, resgatar saberes, resgatar importância das pessoas nesse espaço cultural, traz a figura de Afonso Heliodoro. Ele efetivamente representa, é um ícone, né, da cultura e faz essa passagem muito bem entre o que acontece no cotidiano, o que acontece no mundo cultural e, através de sua obra, né, da expressão das coisas que ele deixa para nós como um legado bastante importante. Falar do coronel Afonso Heliodoro é tarefa muito fácil, mas paradoxalmente é um tanto difícil, porque a gente precisa de muito tempo para expressar os nossos sentimentos, a nossa admiração por esse homem extraordinário, esse acadêmico da Academia de Letras de Brasília, esse companheiro, esse patriota, esse grande homem que sempre nos traz exemplo, e a todos os jovens também, de uma pessoa leal, fiel, trabalhadora,
companheira de Juscelino Kubitschek, amigo e companheiro dos seus amigos. O exemplo que o coronel Afonso Eliodoro nos dá é de encher o coração de orgulho, é de aumentar cada vez mais a nossa admiração por um mineiro, por um homem que, vindo de uma condição humilde lá de Diamantina, como ele próprio faz questão de contar e já registrou isso em seus livros. Coronel Afonso Eliodoro, para mim, hoje, é um modelo, é um exemplo de ética, de honestidade, de patriotismo, de fidelidade, e não precisa muito para a gente conhecer e se aprofundar nessa faceta da personalidade dele. Receba o coronel Afonso Eliodoro toda a minha admiração e a garantia de que, na medida do possível, sempre que eu posso, eu me espelho nele. Meu nome é Willon Vander Lopes, sou membro da Academia de Letras de Brasília e fico muito feliz em ver a nossa academia registrando um projeto de registro da sua memória. E que maravilha que a gente começa por um trabalho que homenageia um dos mais ilustres acadêmicos da nossa entidade, que é Afonso Eliodoro. Que figura humana maravilhosa! Como o JK sabia escolher os seus companheiros. O Afonso é pura e simplesmente uma pessoa que não existe mais nesse mundo. E ele sabe disso. E a gente sabe disso, por isso a gente curte ele a cada momento. É o maior companheiro de Juscelino Kubitschek, nosso saudoso presidente, um homem que se dedicou a Brasília, fez essa obra maravilhosa que nós ajudamos a construir, e sempre com Afonso Eliodoro a seu lado. Sempre com aquela fidelidade, com aquele carinho, com aquela dedicação, a ponto de dizerem alguns amigos que ele escovava os dentes junto com Juscelino e era a pessoa que apagava a luz do quarto de Juscelino quando ele dormia. É claro que as expressões exageram um pouco, mas mostram bem a dedicação de Afonso Eliodoro. Como Brasília deve a Afonso Eliodoro, que renunciou a estar em qualquer lugar do mundo, inclusive na sua querida Minas Gerais, e se dedicou a Brasília, ao Clube dos Pioneiros, ao Memorial JK e atualmente ao nosso Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, onde é o nosso querido presidente, e especialmente a academia, onde ele hoje é nosso membro emérito. Parabéns à Academia de Letras de Brasília, ao presidente Gentili, por tomar essa iniciativa, e que maravilha que temos ao nosso lado, no nosso tempo, homens como Afonso Eliodoro. A Academia de Letras de Brasília, num daqueles momentos em que a inteligência do homem supera o que está em volta do próprio ambiente, desenvolve um projeto Memória da Academia de Letras de Brasília. Este projeto visa registrar dos seus próprios acadêmicos um pouco da vida, que vem redundar num histórico da própria academia. Desta feita, este programa, este registro, este documentário tem como elemento base, como primeiro elemento, o acadêmico Afonso Eliodoro dos Santos. Todos temos pelo Eliodoro uma admiração extraordinária, uma querência gostosa, uma fé inquebrantável na inteligência do homem honrado e probo, que é símbolo da nacionalidade, de honradez, de dignidade, de trabalho e, sobretudo, de amor ao Brasil.
Eu conheço Afonso Eliodoro desde a minha juventude, não aproximando tanto dele. Vim ter essa aproximação já mais recente aqui, 40 anos para cá, aqui em Brasília. E ele, na presidência do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, a que faço parte também da diretoria dele, eu passei a ver naquele cidadão um verdadeiro símbolo da inteligência, da cultura, da vontade e do saber sobre este Brasil, especialmente em se tratando da figura monumental, majestática de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quem conhece Afonso Eliodoro conhece Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quem convive com Afonso Eliodoro, como eu tenho esta oportunidade, este prazer, tem o gosto constante de colher conhecimentos sobre a história do Brasil, sobre a vocação de ser brasileiro e sobre Juscelino Kubitschek de Oliveira, o maior estadista do Brasil nesse último tempo. Temos pelo nosso amigo Eliodoro, mineiro de Diamantina, um respeito